Aí, pessoal, dando continuidade, né, às nossas, a nossa revisão, tá certo? Eu posso associar os geradores em série, posso associar em paralelo e também posso associar de forma mista, misturada, né? Aí vai depender do que você quer, tá? Então, por exemplo, você tem um controle, o controle da TV tem as pilhas palitos. Se você abrir lá e olhar bem rapidinho isso, você vê as pilhas palitos, né, com o polo positivo para cima e a outra com o polo negativo para baixo. Ali é um circuito em série, tá certo? Quando as duas estão, todas duas, com o polo positivo para cima, você tem um sistema que está em paralelo, né? Tá certo? Lá, olhando assim, de forma geral, né? É como eu desenho aqui no circuito, tá certo? Então, deixa eu só deixar melhorzinho, né? Aqui seria o meu E. Vou colocar a caneta pra... Aqui seria meu E. Aqui Rzinho. Aqui E e aqui Rzinho, né? Tá? Então, quando eu tenho um circuito em série, você pegou uma pilha, colocou o polo negativo no polo positivo da outra. O que é que acontece, professor? A força eletromotriz equivalente é igual à soma das forças eletromotrizes, tá bom? É só somar 1,5 mais 1,5 mais 1,5, depende do número de pilhas. Se elas forem iguais, né? Aí você pode colocar aqui, ó, se elas forem todas iguais, então, né? A força eletromotriz equivalente seria o número de pilhas, número de geradores, vezes a força eletromotriz. As resistências, como a gente já conhece, a gente já viu, né, já discutimos em sala de aula, quando você tem resistores em série, basta somar as resistências. Então, a resistência equivalente, quando todos os resistores têm a mesma resistência interna, seria o número de resistências vezes a resistência de um resistor, né? Certo? Isso aqui são os casos de que você tem pilhas idênticas, por exemplo, tá bom? Tem a mesma força eletromotriz, tem a mesma resistência interna. Quando você quer colocar em paralelo, coloca aqui como eu desenhei aqui no diagrama, né? Aí o que que acontece? Veja, as duas estão no mesmo sentido, as três estão no mesmo sentido, né? A 1, a 2, até a N aí está no mesmo sentido. E só é legal, tá bom? Só faz sentido quando você coloca todas elas, polo positivo para baixo, polo positivo negativo, ou vice-versa, mas todas de forma idêntica, todas no mesmo sentido lá, apontando para o mesmo lugar. Por quê, professor? Porque quando uma pilha ela é colocada no mesmo sentido da outra e ela tem uma força eletromotriz menor, ela vira um receptor, né? Como é que eu vejo isso? Isso, por exemplo, a bateria do seu celular é um gerador e você coloca na tomada, a tomada tem uma DDP bem maior do que tem uma força eletromotriz bem maior do que a força eletromotriz da bateria do seu celular. A bateria do seu celular vira um receptor, certo? Então, o legal é colocar todas elas juntas. Qual é a desvantagem? É que se você colocar 1000 pilhas, todas elas associadas em paralelo, você vai ter que a força eletromotriz equivalente é igual à força eletromotriz de uma só pilha. E, né, se você pegar, eu até fiz aqui, antes de começar a aula, você pegar, por exemplo, eu peguei aqui 2 resistores, desenhar também, né? Você tem aqui uma pilhazinha. Daí eu vou e coloco 2 resistores em paralelo, certo? Dois resistores em paralelo, né? Coloco um aqui e coloco outro aqui, tá bom? Então todos dois, como a gente já sabe, a DDP é a mesma aqui e aqui, né? Aí eu coloco R1 e R2. Como é que eu calculo a resistência equivalente dos dois, né? Ou seja, uma única resistência que equivale aos dois juntos, que a gente chama de resistência equivalente, é esta equação aqui, né? O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos de cada uma, né? Quando eu resolvo, certo? Aí aqui é um MMC e etc, você já sabe. Quando eu resolvo, né? Fica a multiplicação pela soma. Se forem 3, pessoal, aí fica a multiplicação de termos cortados, mais a soma destes termos, mais a multiplicação dos outros 2 termos, dividido, certo? Fica um pouquinho diferente, né? Só colocar mais vezes outra aqui, mais
R3 aqui não, né? Tá? Aí depois você treina, né? Depois você faz, isso é matemática. Mas veja, no caso das pilhas, né, como eu já falei para vocês, só faz sentido se elas forem idênticas. Se elas são idênticas, todas as resistências internas são iguais. Então eu vou, ao invés de R1, coloco Rzinho, e ao invés de R2, coloco Rzinho. Multiplico um pelo outro, divido pela soma, e você vai ver que dá R sobre 2. Moral da história, quando eu tenho dois resistores, eles dois são idênticos e estão associados em paralelo. A resistência equivalente é o valor da resistência de um único resistor dividido por 2, é a metade. Se forem 3, é o valor de um único resistor dividido por 3. Se forem 4, é o valor de um único resistor por 4 e assim sucessivamente, né? Então, vamos lá. Se eu tenho N resistores, N resistências internas da pilha, do meu gerador, eu tenho R sobre N como sendo a resistência equivalente, tá bom? Quando eu associo um circuito em série, né? Por exemplo, eu apago aqui, ó. Vou ter que apagar aqui também, né? Senão fica curto-circuito. Quando eu associo resistores em série, tá certo? Quer dizer, um resistor em série mais uma pilha aqui, tá bom? Então tem um circuito série. Como é que eu posso resolver? Tem várias formas, etc. Mas o que eu vou fazer, como aqui é um gerador, eu coloco a equação do gerador, e ao invés de U, eu coloco essa resistência aqui, ó. R vezes I igual a E menos Rzinho vezes I. Quando eu passo esse termo para cá, coloco o I em evidência, isso aí vocês já viram, né? Tá? Quando eu estiver desenvolvendo a aula teórica deste assunto, que depois eu coloco, eu vou gravar algumas aulas de energia, eu vou gravar um curso de física todinho. Com o passar do tempo eu vou colocando mais vídeos, né? Eu gravo um curso de física todinho, não tem problema. Eu vou só ter que estudar bastante, né? Revisar muita coisa e pegar vários e vários livros para tentar trazer o que é de melhor, né? O que mais cai, por exemplo, esse tipo de coisa, né? No Enem, etc. Daí quando eu coloco o I em evidência, etc., eu tenho que I é igual à força eletromotriz dividido pela resistência interna mais a resistência R, tá certo? Que é aqui. Essa lei é chamada de lei de Pauli de Ohm, mistura a lei de Ohm mais a equação do gerador, né? No fundo é isso. Você tem receptores elétricos, aí a equação do receptor a gente também desenvolveu na aula, né? U é igual a E' mais R' vezes I, né? Epsilon', quer dizer, DDP externa, força contra-eletromotriz, tá certo? É a quantidade de energia por unidade de carga que é deixada no sistema para que o ventilador, as aletas do ventilador girem, por exemplo, para que se transforme energia elétrica em energia mecânica, mais Rzinho, porque o ventilador ele aquece vezes a corrente que passa no meu circuito. Aí agora eu tenho uma função de primeiro grau com coeficiente angular positivo, é uma reta crescente, né? As relações de potência são as mesmas das relações de potências do gerador. A diferença é que onde tem força eletromotriz agora é força contra-eletromotriz, e onde tem, aqui tem um quadrado, né? E onde tem resistência interna do gerador, neste caso agora vai ser resistência interna do receptor. O rendimento, né, é dado pela força contra-eletromotriz dividido por U. Cortou aqui, né? Aqui é U, tá certo? Que é a DDP. E para terminar, né, tem as leis de Kirchhoff, que são as leis que são usadas, as duas leis, né, que são usadas para resolver circuitos um pouco mais complexos, tá certo? A gente começa aqui com um circuito série. O nosso circuito série que eu coloquei lá, que dá a lei de Pauli de Ohm, tem apenas uma resistência. Agora eu coloquei um receptor aqui, tá certo? R', Epsilon'. E a única coisa que eu tenho que fazer é colocar um sinalzinho de menos, um Epsilon. Toda a teoria eu já desenvolvi, né, na sala de aula, tá bom? Então, quando eu tiver um circuito em série, você vai, acrescenta aqui embaixo, soma mais uma resistência e diminui a força contra-eletromotriz aqui em cima, tá certo? No numerador, né? A primeira lei de Kirchhoff me diz que a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem, como corrente elétrica é quantidade de carga dividida pelo tempo. Você tem que é uma lei de conservação da quantidade de cargas, é chamada de lei dos nós, tá certo? Lei de conservação da quantidade de cargas, né?
Por quê, professor? Porque não acumula, né? Você não tem acúmulo de cargas elétricas em um nó. É isso que a lei quer dizer, tá certo? Então você tem uma lei de conservação da quantidade de carga. Se 3 coulomb entram naquele nó, tem que sair 3 coulomb por unidade de tempo, né? E a segunda lei, que é conhecida como lei das malhas, tá certo? Me diz que a soma de todas as quedas de potencial, ou então aumento, né? Quando eu tenho força eletromotriz, a soma de todas as DDPs do meu circuito é igual a zero, né? Como o DDP, a gente já viu, é a quantidade, é a variação da energia dividido pela quantidade de carga, né? E a quantidade de carga a gente já viu na primeira lei que se conserva, tá? Nos nós, etc., em todo o circuito. Não há aparecimento nem desaparecimento de carga. O que é que eu tenho? Eu tenho que a segunda lei de Kirchhoff é a lei de conservação da energia, tá? Então termina aqui a nossa aula de revisão. Aí depois eu vou começar a resolver as questões, uma por uma, se der tempo, claro. Eu vou resolvendo as questões e a gente vai treinando aqui, tá bom? Valeu, pessoal!